batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Vamos fazer uma breve oração só para pedir a orientação do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, Senhor, Pai, de poder estudar a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, de poder, Pai, falar, Pai, de um tema tão importante, Pai, que é na Tua vida, na Tua igreja, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar usando de misericórdia, Pai, de graça para comigo, para com os Teus filhos, para abordarmos esse assunto, Pai, tão importante. Coloca, Pai, humildade em nossos corações, abate todo o nossa altivez, a nossa soberba, Deus, Pai, nosso orgulho, Senhor Deus. Possamos estudar, Pai, a Tua palavra neste momento, ouvir, Pai, as Tuas ordens, Senhor Pai, que o Senhor tem dado ao Teu povo, e que possamos, Pai, com humildade, Senhor Pai, entender e obedecê-la, Pai, e botar em prática o que é mais importante, Senhor Deus. É o que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar hoje, né? O tema estava aí, né? Deu um probleminha, tudo bem. Mas é sobre a evangelização, né? No capítulo 10, que está aí, da lição número 10. E esse tema é bastante importante, né? Só que, infelizmente, né, a gente lamenta porque algumas igrejas têm deixado de lado, né? Essa ordem que o Senhor Jesus nos deu, né? De evangelizar. E a gente sabe que é uma das formas que o Senhor usa, né? O evangelismo, né? Para poder chamar e reunir os escolhidos. E isso aí realmente, nós cristãos, não, e a própria igreja do Senhor não pode jamais deixar de lado esse assunto tão importante, né? Devemos obedecer ao Senhor, né? E o outro motivo também tão importante seria também, que a gente acabou de ler aqui, né? É a ordem do Senhor, né? Não é a ordem da igreja presbiteriana, não é a ordem de algum pastor, é a ordem do nosso Senhor mesmo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos deu, né? Para ir e pregar a palavra de Deus para os perdidos, né? Para os pecadores que estão perdidos, infelizmente, no pecado. Dando testemunho, né? E fazendo o quê? Fazendo novos discípulos, né? Para que o reino assim avance, né? E para que o Senhor venha, né? Para a sua igreja. E foi o que a gente acabou de ver aqui no versículo 19, né? Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não é só nessa passagem aqui, né? Se fosse só essa passagem, alguém poderia até levantar alguma dúvida, mas temos outros textos também que falam sobre isso. E é até interessante aqui para a gente estudar hoje aqui, esses outros textos. Eu vou pedir para o diácono de poder trazer o microfone aqui para facilitar a vida do diácono. Eu sei que o diácono trabalhou a semana todinha, né? Cansado, então. Trazer aqui para a irmã Maria. A irmã Maria, eu vou pegar o pessoal aqui próximo. Ela vai só passando aqui. Vamos ler 4 textos aqui da palavra de Deus, só para exemplificar bem essa ordem que o Senhor nos deu. A Maria vai ler Marcos 16, de 15 a 16. O irmão presbítero Manuel vai ler para a gente Lucas. Irmão Manuel? Ok? Lucas de 24, capítulo 24, de 46 a 49. Lucas 24, de 46 a 49. O irmão Tiago, por favor, Tiago, lê João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E a irmã Socorro, por favor, a senhora possa ler para a gente Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Os irmãos, por favor, prestem bastante atenção na leitura dos irmãos, para a gente poder entender, tá bom? Melhor. Vamos ver com a nossa irmã Maria. Marcos 16, capítulo 16, né? Versículos 15 e 16.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Obrigado. Vimos aí, né? O Senhor mais uma vez dá essa ordem, né, de pregar o evangelho e coloca condições, né? Quem crê será salvo, mas quem não crê, infelizmente, está perdido, né? O irmão Manuel, Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 49. Lucas 24, versículo 46 a 49. Ele disse assim: Está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse repetidamente para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunho destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Amém. Obrigado, meu irmão. Aqui, mais uma vez, Jesus, né, na passagem ali do povo ali, de alguns de seus discípulos que estavam em Emaús, né? Jesus vai mais uma vez confirmar, dando essa ordem aí que era necessário que eles ficassem ali, voltassem para a cidade de Jerusalém para poder pregar o evangelho, né? E aguardassem, né, a promessa que o Senhor tinha feito do Espírito Santo, que seria essencial para poder nessa missão de levar o evangelho. João, capítulo 20, versículo 21, nosso irmão Tiago Allen. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. Mais uma ordem do Senhor Jesus, né? Isso aí está bem claro também, né? Assim como o Pai enviou a ele para trazer as boas novas, nós também temos essa responsabilidade também em levar essas boas novas às pessoas que não ouviram ainda o Evangelho. E são muitas. E a irmã Socorro, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, irmão. Obrigado. Mais uma ordem. Então, só aqui que a gente leu, né? São 5, né? 5 textos aqui que confirmam essa ordem do Senhor aos seus discípulos, né? De levar o evangelho, né? Então, ou seja, a gente não pode negociar, a gente não tem, acho que alguém que possa falar aqui, não, mas eu acho, não. A ordem é bem clara, meus irmãos, temos que levar o evangelho a todas as pessoas. Aonde? Ah, mas é só lá para o outro lado do mundo, na China, na África? Não. Todos os lugares. E a gente sabe que, infelizmente, pecadores aí não faltam, né? Para a gente poder levar a palavra. Sei que você saindo por aqui, você quando chega na sua casa, no meio dos seus familiares, tem campo aí para você agir, sim, para você trabalhar, né, pelo Senhor. Então a gente precisa realmente. Então, assim, já deixou bem claro pelos textos aí que. E como a gente leu esse último agora com a irmã Socorro, né? Isso aí não vai ser feito sozinho, né? O Senhor colocou aqui no versículo 20, né? Ele disse, olha,
Ele vai falar aqui, ó, e eu estarei convosco. É uma promessa dele. Todos os dias até o final dos tempos. Ou seja, a gente não vai estar só nessa missão. Vai ser difícil, vai ter dificuldades, tribulações. Nossa, vai ter. Mas contando com o Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, né, que ele enviaria para. Porque sem o Espírito Santo, como o pastor até falou aqui, agora, agora no começo aqui, né? Sem o Espírito Santo não tem como. Se eu confiar na minha capacidade de oratória, na minha capacidade de montar um sermão aqui expositivo para vocês, e não contar com o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Eu posso ter a melhor oratória que tiver, posso ter o melhor sermão aqui para pregar para vocês aqui, expositivo, mas se eu não tiver o Espírito Santo, não depender do Espírito Santo, nada. Não vai acontecer nada. O pecador vai ouvir, vai sair dessas portas daqui ou lá fora e não vai acontecer nada com ele. Vai passar, entrar pelo ouvido e sair por outro. Então a gente tem que ter realmente essa humildade, né, de confiar no Santo Espírito. O autor aqui da lição, ele vai falar sobre evangelismo e vai separar dois pontos. No ponto 1, ele vai falar sobre a ordem da evangelização. Aqui no ponto 2, a expansão bíblica, né? E ele vai dar algumas características para a gente poder entender mais sobre o evangelismo. Sobre a ordem da evangelização, tá? A gente já viu aqui nos textos, não tem por que mais repetir, todo mundo já entendeu, acredito, já tem essa convicção que tem que pregar, né? Mas aqui a pergunta fica: o que seria a evangelização? A gente vai ver aqui, segundo aqui a lição do autor, né, e alguns textos aqui, o que seria essa evangelização, né? E algumas características, alguns elementos. E ele vai citar aqui, na lição aqui, ele vai citar uma frase aqui, um texto aqui do conhecido teólogo, né, Jim Parker. Ele vai deixar aqui, ó, para a gente poder entender um pouco aqui. Ele vai dizer assim, ó: evangelização consiste simplesmente da pregação do evangelho. É uma obra de comunicação da qual os crentes, sob a misericórdia de Deus, se fazem porta-vozes da mensagem para os pecadores. Todos aqueles que anunciam fielmente esta mensagem, sob quaisquer circunstâncias, tanto numa numerosa como numa pequena reunião, em um púlpito ou em uma conversa particular, estão evangelizando. Ou seja, meus irmãos, a quantidade, o local, não interessa. Eu e você temos essa obrigação de evangelizar. Não interessa se é numa congregação para 5.000 membros, ou você aí fora pregando para alguém, para um público de 100.000 pessoas, não interessa. Ou uma conversa particular com um vizinho, com um parente seu, com alguém que você conheça, né, que não conhece a Cristo ainda. Só o fato de você estar expondo o evangelho à pessoa ali, você está sendo um evangelista já. Não precisa você fazer cursos, não precisa, como eu falei anteriormente, não precisa você ir para o outro lado do mundo. Tem situações, sim. Tem situações, tem projetos grandes de evangelismo que você realmente vai precisar. E não é pecado nenhum você realmente se preparar, fazer cursos. Você vai ser chamado pelo Senhor para ir para, quem sabe, para a África, para outros países. Mas isso não vai ser com todos, né? E sabemos que o Senhor tem os seus escolhidos também para com esse fim também. Mas tenha essa ciência que todos nós somos realmente esses evangelistas. Ele vai dar aqui agora algumas características, né? E vamos ver aqui agora alguns elementos, né, que fazem parte desse evangelismo. A primeira que ele vai falar aqui, vai destacar aqui na lição, é ir às pessoas, tá? É sair das quatro paredes, né? Não é só se conformar só em pregar aqui na igreja, né?
como estou fazendo aqui, mas é tentar também sair, é fazer valer aquele adesivo que está ali na nossa na porta ali, né? Em sair para servir, é sair dessas quatro, levar o evangelho para o povo que está aí fora aí. E como eu falei para vocês, tem bastante campo, infelizmente aí fora. Todos nós conhecemos pessoas que, infelizmente, estão entregues às drogas ilícitas, às drogas lícitas e ilícitas, né? No caso, à prostituição, há tantos pecados aí que pessoas que, na verdade, só ouviram falar de Jesus. Pessoas que, no final de ano, principalmente no feriado de Páscoa, né? Geralmente tem assistiu algum filme de Jesus que é. Hoje em dia, acho que nem tem mais isso. Hoje em dia, eu estava vendo essa na televisão, o pessoal nem mais faz isso. Então, assim, ouviram só falar de Deus, mas não ouviram falar do Evangelho, não ouviram falar da mensagem da cruz. Então, a gente precisa, né? Não só se conformar só de trazer as pessoas até aqui. Não, tragam, convida irmão, um vizinho, um amigo seu para vir à igreja. Não, é legal, é bom. É com certeza, não tem pecado nenhum sobre isso aí. Mas a gente não pode só se conformar em trazer as pessoas aqui. A gente tem que ir às pessoas também. No segundo ponto aqui, ele vai mostrar sobre qual é o conteúdo que essa mensagem que eu vou falar ao pecador tem que ser. Mas, irmão Médici, tem tanto assunto na Bíblia, louvado seja Deus por isso. Tantos assuntos, qual é o assunto, qual é o conteúdo que eu vou falar para uma pessoa dessa que nunca ouviu falar de Jesus? Meus irmãos, é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz do Senhor Jesus Cristo, a mensagem de arrependimento, a mensagem ali da obra do Senhor fez ali na cruz, a obra do Evangelho, que é o único poder que o Senhor deu para poder regenerar pessoas como eu e você, pecadoras, né, que estavam mortas em seus delitos e pecados, sem chance nenhuma de salvação, mas que o Senhor, na sua grande misericórdia e graça, né, trouxe a nós, né, enviou o seu filho, seu único filho, para que viesse todo aquele que viesse crer nele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então esse é o conteúdo da mensagem. Quando você pensar em falar com alguém, que você tiver a oportunidade de evangelizar, a mensagem, o conteúdo tem que ser esse, a mensagem da cruz. E aqui nós temos, no Evangelho aqui, temos vários textos. Você pode realmente falar. Não, Edson, mas eu não conheço muito bem a Bíblia. Eu estou começando agora, estou novo na fé. Peça ajuda, meus irmãos. Hoje tem tanta ferramenta hoje na internet. Hoje a nossa geração é uma geração nesse ponto que tem bastante privilégio, né? Hoje em dia tudo é rápido. Hoje em dia você joga ali sobre o evangelho no Google, ali no site de busca, você vai ter várias mensagens ali. Então a gente tem que usar essas mensagens, tem que usar a internet pro lado bom, né? Quem sabe que tem muita coisa errada aí, muita coisa difícil aí na internet, né? Mas tem coisa boa. A gente precisa também usar essas ferramentas. Então use isso, meus irmãos, em prol do reino de Deus. Tá certo? Continuando aqui, ele vai dar mais um. Ele vai trazer mais um ponto aqui para nós. Qual é o efeito da mensagem sobre esse pecador? Esse pecador, é a mensagem que eu vou transmitir a ele, o evangelho, o verdadeiro evangelho, tá? O evangelho fiel à escritura, tá? Ele tem que produzir o quê? Ele tem que produzir arrependimento, esse homem, essa mulher que vai ouvir a mensagem. Essa mensagem ela tem que produzir fé nela, como a gente já viu. Ninguém vai ser salvo aqui por obras. Por mais bom que você seja aí, aparentemente, você tem essa visão que você é bom, né? Como eu sempre falo, em algumas experiências evangelizando aí, com alguns irmãos, né? A gente vê uma dificuldade que o povo, que algumas pessoas que não conhecem o evangelho, a gente vê que quando a gente expõe ele ao pecado, não, mas poxa, você precisa se arrepender. As pessoas não aceitam muito porque elas têm essa visão, mas eu sou uma pessoa boa. Porque elas olham somente para as leis humanas, né?
da constituição aqui dos homens. Não, eu trabalho, pago meus impostos em dia, não matei, não roubei ninguém. Eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu dou esmola para uma pessoa que necessitar na rua, eu dou cesta básica aí. Eu vejo irmão por aí que nem faz isso, aí que está na igreja e não faz. Eu sou uma pessoa boa. Então tem essa dificuldade um pouco até. Então jamais eu posso vir com o evangelismo uma pessoa dizer que eu não posso jamais deixar de falar do pecado. Falei, tá, irmão, você realmente, tá, eu acredito que você seja uma pessoa boa. Mas segundo a lei, na lei humana, você realmente é uma pessoa boa. Mas você sabia que Deus tem as suas leis? Sabia que Deus deixou mandamentos aqui? Ah, foi. Aí a pessoa conhece geralmente um ou dois só. Não conhece, ou então se conhece mais, conhece muito de forma superficial. E a gente tem que tentar expor para o pecador isso aí. Que aí isso que vai gerar. Que isso vai dizer, realmente, olhando pelo olhar de Deus, pelos mandamentos dele, que ele deixou, que revelam o seu caráter, que os mandamentos nada mais é isso. Eles revelam o caráter que o Senhor. Você quer conhecer o Senhor? Olha para a sua lei, que ela vai revelar ali qual é o caráter de Deus. O caráter santo, né? Então a gente precisa realmente expor esse, essa mensagem ao pecador, né? Para que tenha esse efeito. Claro, contando, como eu falei para vocês, com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, não vai adiantar, meu irmão. Você pode ter 2 horas de tempo pregando para aquele pecador, mas se você estiver confiando em você, confiando na sua capacidade, você não vai ter realmente êxito no seu evangelismo. O segundo, último ponto que ele vai destacar aqui é o discipulado, né? Após a conversão desse pecador, né, pela ação do Espírito Santo, né, a gente vai tentar incluir esse pecador agora já convertido, né, em uma assembleia, em uma reunião de crentes. E não vem com essa história de dizer que a igreja sou eu, que na minha casa sozinho eu vou fazer a Santa Ceia para mim mesmo, eu vou ministrar o vinho, vou ministrar o pão para mim mesmo, eu vou ouvir pregações, eu vou me santificar sozinho. Irmão, faça isso. É ótimo, você pode fazer isso. Mas assim, você precisa estar no meio realmente de uma congregação, de uma igreja séria, de uma igreja aonde você possa usufruir dessa comunhão que nós temos aqui agora. Nós temos aqui agora essa união que nós temos aqui. Isso aqui não tem preço, meu irmão. Você está em comunhão com irmãos aqui, podendo usufruir de experiência com homens, com mulheres aqui que têm muito mais tempo que você de caminhada cristã. Já estão 30, 40, 50 anos aí. Quanto a gente pode aprender com essas pessoas, né? Com esses homens, com essas mulheres, né? E também o discipulado, como estamos aqui agora aprendendo, né? Saímos de nossas casas agora para aprender do Senhor, para poder saber o que o Senhor ama, o que o Senhor odeia, na sua palavra, né? E como realmente se comportar, né? Então isso aí é essencial, né? Depois de conseguir, com a ação do Espírito Santo, né? Tentar trazer uma pessoa essa ao Evangelho, tentar trazer ela à igreja realmente, para ela possa realmente participar. Irmão Tiago, Aleph. Estou procurando aqui uma frase aqui que eu gosto muito dessa frase, que a Bíblia é só que eu não achei quem foi que o mentor dessa frase, né? Mas é uma frase Sim, não bonita. tem problema. O importante é ela. A Bíblia é o único livro, né, que se pode ler diante da presença do autor. Sim. Mas imagine essa pessoa, né, se não tiver, fosse evangelizar sozinha, né, vai ler a Bíblia de qualquer maneira, né? Isso é uma coisa que Fica difícil, como eu falei. Vai ficar muito difícil a pessoa ler só, uma pessoa que está começando ali na fé, né? Ler por ler só. Para ela vai ser como qualquer livro, ela estivesse lendo um livro qualquer. A gente tem que realmente. A pessoa, no começo dessa caminhada, ela precisa de ajuda. E ela tem que ter essa humildade em pedir ajuda, né? Não, irmão, eu não entendo muito bem, mas procure um pastor ou algum irmão também que tenha já um pouquinho mais
de estudo já da palavra, um pouco mais de prática na palavra, para tirar dúvida, isso não é vergonha nenhuma. Eu tenho certeza que os irmãos aqui ou irmã vai ajudar você. Não tenha vergonha de pedir ajuda, poder se entender mais a palavra de Deus, né? Aqui no segundo ponto, ele vai apresentar aqui a expansão bíblica, tá? Ele vai apresentar o primeiro ponto, né? A expansão, ela é ativa, como falamos para vocês lá no começo, né? A gente tem que praticar o ID, né? E não existe, o ID não existe eu ficar aqui dentro aqui da igreja só, pregando aqui dentro, esperando o pecador vir até aqui. Edson, mas eu creio na soberania de Deus. Eu também creio, meu irmão. Mas isso não pode ser desculpa para a gente pegar e... Não, não. Se o Senhor quiser trazer um pecador, Ele vai trazer aqui na porta, Ele vai fazer ele entrar aqui, ouvir a mensagem e se converter. Eu creio nisso também. Claro que eu creio. Mas isso eu não posso usar desse artifício para poder ficar aqui acomodado aqui só no banco. E lá fora, eu não vou poder falar de Cristo? Tantas pessoas aí precisando, no meu trabalho, na minha faculdade, na escola, no meio familiar aí, você deve ter primos, tios, tias, que nunca ouviram falar do Evangelho. Ou se ouviram falar, né, estão no meio de idolatria, né, que sabemos que o Senhor também condena, né, estão precisando ouvir o Evangelho. Quantas vezes você já falou sobre isso? Pessoas, será que sabem que você é evangélico? Você já alguma vez já falou sobre Cristo? E temos alguns irmãos até condenam, né? Ah, poxa, você vai falar de futebol com alguém, vai falar sobre política. Não, isso não é pecado nenhum, você falar sobre futebol, sobre política. O pecado é você só falar disso só com alguma pessoa, né? Mas, ó, você pode usar esses assuntos como uma forma introdutória. Assim como o Cristo ali, uma mulher samaritana ali no poço ali, usou a passagem da parte da água ali do poço, sobre a água. Olha, essa água que vocês têm aí, vocês vão tomar, vão ter sede. Mas logo depois, se você te sede, mas eu tenho uma água que essa aí, a água que eu der para vocês beber, essa jamais vocês terão sede. Olha, o Senhor usou uma situação do cotidiano ali. E não só essa situação, também tem as parábolas também, né? Como eu falei para vocês 2 semanas atrás aí que te falou, né? Jesus sempre usava as parábolas, coisas do cotidiano ali para poder introduzir ali uma conversa ali, a pessoa para poder falar do Evangelho. A gente pode usar essas situações mesmo do dia a dia, política, futebol. O pecado é realmente falar só sobre isso, só. Você ter a chance de falar com uma pessoa ali, né? E você falar só sobre futebol, só sobre política, só outro assunto. E não falar de Cristo, né? Desperdiçar essa chance que o Senhor lhe deu ali de falar com essa pessoa, né? E tentar levá-la ao Evangelho. E assim, como o Senhor colocou aqui deixou aqui na palavra que está aqui no versículo 19, né? Ide e fazei o quê? Discípulos. Ou seja, o que é um discípulo? É um aluno, é um aprendiz. É para fazer pessoas que vão aprender. Aprender do quê? Aprender da obra que o Senhor, dos ensinamentos que Jesus deixou aqui na terra. É isso que eu preciso. Não é para fazer mais um membro, Senhor, ou na Bíblia de alguém está aí, será? Ide e fazer membros de igreja. Alguém, acho na Bíblia de ninguém tá essa mensagem aí, né? É ide e fazer discípulos. É isso que vai fazer a diferença no reino de Deus. Não vai ser mais um membro, né, na igreja. O que vai fazer realmente diferença nesse mundo aqui, para o reino de Deus, é fazer discípulos. E ele está aqui na ordem do Senhor Jesus Deus. Irmã Cláudia, o diácono, por favor, trazer o microfone para a irmã Cláudia. Irmão, queria contribuir quando você falou no início que a gente podia dar um pitaco. Com certeza, irmão. Pode ser. A gente sabe, né, que a palavra de Deus está cheia de exemplos, de evangelismo, e quando a palavra diz ali em Mateus 10:6, né,
o Pedro e Paulo. Paulo foi um evangelista dos gentios, né? E Sim. Pedro falou à casa de Israel, falou para os seus. E tem um autor que eu gosto muito, que é o pastor Joey Bick, ele é americano, reformado, calvinista, e ele diz que, baseado nesse Mateus 10:6, ele fala assim: iniciemos em nosso lar, a casa de Israel, né? Era o lar ali dos judeus e foi começado ali. Então, para os nossos dias hoje, como você falou ainda há pouco, temos que falar para o vizinho, para o nosso primo, a nossa prima. Nós precisamos falar de Cristo para os que estão perto de nós também e para os que estão longe. E ele diz no seu livro, devemos traduzir para hoje, Mateus 10:6, falando para o nosso lar, na igreja. Ele deu o exemplo de Nicodemos, que era mestre em Israel, mas não sabia o significado de nascer de novo. Então, dentro das igrejas, principalmente essas igrejas que a gente vê hoje, e existem muitos apóstolos e pastores, mas eles não conhecem a palavra de Deus de verdade. Então, não estão alimentando o rebanho. E, consequentemente, o rebanho não alimentado não sabe como evangelizar, né? Então, esse ponto que eu queria falar. Precisamos conhecer a palavra, precisamos falar para os de dentro, né? Porque, como ele diz aqui, a evangelização busca a conversão dos pecadores e procura o discipulado dos já salvos, edificando-os. Ou seja, a igreja. Se nós formos edificados com a palavra, nós poderemos falar para os que estão ao nosso redor em casa, porque sim, existe muita gente da nossa família que não é salvo. Dentro de casa também, nós precisamos falar disso, como Pedro falou para Israel. E mais tarde, a gente pode falar de Paulo, que era evangelista dos gentios. Era isso que eu queria falar. Amém. Obrigado, viu? Isso. E falando sobre nesse assunto ainda, sobre a família, isso é claro, isso é o principal, né? A gente poderia até tentar falar como Josué ali, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E a gente vê também esse exemplo aí, sobre o que a irmã Cláudia comentou, até ali no endemoniado de Gadareno, né? Que o Senhor ali cura aquele homem ali, né? Que acho que alguns aqui sabem a situação que aquele homem estava, né? Ele dormia entre os túmulos ali, né? E era um homem bem violento, né? A palavra de Deus diz que nem amarrando ele conseguia conter. Ele tinha uma força sobrenatural, né? A gente sabia que eram de espíritos maus que estavam com ele ali. E Jesus cura ele. E ele vai falar: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir pegar com o Senhor o evangelho. Deixa eu seguir. Ele falou: não. Jesus falou: não. Volta para tua casa, lá para os seus. Porque é lá que vai começar. E a gente vê. Imagina só. Agora imagina, irmão. Você tem uma pessoa dessa aí, né, na sua família, e você vê a transformação. Uma outra pessoa. Imagina o impacto que esse homem teve no meio da sua família ali, né? Mas quem foi que fez isso com você, que te curou? Provavelmente essa família já tinha feito de tudo por esse homem, com certeza. Como a gente vê hoje em dia pessoas que estão, infelizmente, envolvidas com drogas, né? Que a pessoa sabe que a família sofre. Não é só a pessoa. Se a pessoa se matasse sozinha, era uma coisa. O problema é que traz junto com ela a família também, né? Imagina, aquele homem quando apareceu para sua família e viu aquele homem curado. Quem foi que fez isso com você? Aí foi a oportunidade que ele teve de realmente testemunhar de Cristo para a sua família. E a gente precisa levar, meus irmãos, essa palavra, principalmente, tá? As pessoas que não ouviram o evangelho ainda. Mas eu quero levar uma outra. Poxa, já tem um ponto de pregação ali, eu quero levar para aquele pessoal ali que já ouviu. Meu irmão, as pessoas já ouviram o evangelho. Elas estão sendo alimentadas ali. Assim, pouco ou muito, elas estão sendo alimentadas. O Senhor também pode usar também essas igrejas assim também. Foi comigo é o meu caso. Eu entrei numa igreja que realmente tinha suas dificuldades no ensino, no evangelismo ali, né? Uma visão meio diferente. Mas chegou um momento que o Senhor tocou no meu coração. Eu falei, não, eu vou estudar mais a palavra, vou estudar. E o Senhor foi me libertando. Foi me libertando. Hoje estou aqui com vocês, aqui contribuindo, né?
Isso tem que contar realmente com a ação do Espírito Santo. E eu queria até deixar um texto aqui, que não está na edição, nessa edição aqui, mas que pode nos ajudar sobre isso aqui. Eu vou pedir para o irmão Newton, possa ler para a gente, Romanos 15, com a voz, Romanos 15, versículo 20 e 21. Vamos prestar atenção aqui, o irmão Newton, com a sua voz de locutor aí, que ele tem. Preste bem atenção, meus irmãos, nesse texto aí, que Paulo vai falar. Romanos, capítulo 15, versículos 20 e 21. Estou encontrando aqui. Não, sem problema. Romanos 15, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, não hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Amém, meu irmão. Obrigado. Vimos aqui no texto, né? Paulo vai dizer: dá, meus irmãos, prioridade a essas pessoas que nunca ouviram o evangelho, né? E por incrível que pareça, pleno século XXI, com tanta tecnologia que nós temos aí, tem muita gente, meus irmãos, que nunca ouviram falar realmente de Cristo. Conhece Cristo, ouviram falar, mas conhece um Cristo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O autor continua aqui, tá? Mais um ponto. A evangelização é a pregação do evangelho. Como eu falei com vocês anteriormente lá. Qual é o conteúdo que eu devo ter, né? Quando eu tiver essa chance, em que o Espírito Santo, o Senhor me der essa chance de pregar uma pessoa, né? De pregar o evangelho de uma pessoa. É a mensagem da cruz, meus irmãos. É mostrar para o pecador a atual situação dele, né? Situação de pecado, que está em desobediência com o Senhor. Que se amanhã o Senhor, se o Senhor voltasse hoje, ou ele morresse, ele estaria perdido. Ele estaria num local onde o Senhor vai dizer que é um local onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, um local que eu acredito que ninguém aqui gostaria de estar. Eu preciso expor o pecado para esse pecador. Por mais que seja difícil, alguns realmente não vão aceitar a princípio. Mas o evangelismo que não expõe pecado, como é que eu vou esperar que alguém possa se arrepender se eu não expor o pecado? Teve uma situação que fui no borracheiro lá, e eu consegui a proeza de ter os dois pneus da frente com um prego. Não sei como é que eu consegui isso, mas eu consegui. E eu estava esperando lá, fazendo serviço lá, e o rapaz estava ouvindo uma rádio lá. Não sei qual é a igreja, não sei qual é o pastor. E não é bom nem citar, por ética, né? Mas assim, ele estava falando lá, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Creia no Senhor Jesus. Aí eu fiquei esperando, eu falei, não, ele deve explicar o restante, né? Aceita o Senhor Jesus, mas ele não complementou nada, só disse, não, aceite o Senhor Jesus. Eu fiquei, poxa, mas fica difícil a pessoa aceitar. Não, aceita o Senhor Jesus, mas por que eu devo aceitar para ele? Para quê? Então a gente tem que realmente expor o pecado. Dizer que a pessoa realmente, por mais que seja difícil, tem que expor o pecado da pessoa. Tem que mostrar que o Senhor tem leis, que o Senhor requer que todo homem venha se arrepender. E se arrepender mesmo, não é ter remorso. Remorso é uma coisa passageira. Hoje eu estou aqui, estou arrependido, mas amanhã eu esqueci já. Arrependimento não, é duradouro. A mudança, tem que ter mudança, né? Essa pessoa. Eu tenho que mostrar que essa pessoa precisa de forma desesperada de um Salvador. E quem é esse Salvador?
Jesus, o Filho de Deus. Que o Senhor tem um plano de salvação para salvar aqueles, mas tem também uma. Ele requer alguma coisa. O que é isso? E o que ele requer? Que eu possa crer. Ele requer fé. Que eu tenha fé realmente que eu sou um pecador, que eu não tenho mérito nenhum diante dele e que eu preciso do Senhor e Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Eu preciso pregar, falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Essa graça, então, eu conheci o Evangelho, mas quando eu conheci a graça do Senhor, gente, isso aí foi um divisor de águas para mim. Isso foi um divisor de águas, nossa, para mim. Eu já tinha o quê? Já tinha mais de um ano, eu estava com um ano e meio na igreja ali, né? Seguindo ali os ritos. Não, parei, não bebia mais, não, não fazia certas situações, botava minha Bíbliazinha embaixo do braço, dava meu dízimo, minha oferta, estava sempre ali nas programações, achando que estava tudo bem. Não, agora estou salvo aqui, estou tranquilo. Mas quando eu conheci a graça de Deus, eu falei, eu estou perdido, Senhor. Se não for a tua misericórdia. E o resumo da nossa vida é isso, meus irmãos. Se a gente está aqui agora, respirando aqui agora nesse momento, o resumo da minha vida, que eu acho, da minha vida, eu acho que da vida cristã é essa. É isso, é graça e misericórdia. Sim, se não for isso aí, meu irmão, a gente não nem respira. Então a gente precisa expor também ao pecador essa graça maravilhosa, né? Para que ele venha poder crer no Evangelho. E a gente, infelizmente, como a irmã Cláudia falou, né, tem algumas igrejas que têm um pensamento diferente, né? Não, venha para Jesus e você que é empregado vai virar patrão, você que está doente vai ser curado e nunca mais vai ter doença nenhuma. Algumas situações que a gente sabe que não é bem assim. O Senhor Jesus, ele pode prosperar uma pessoa? Pode. Se trabalhando, como honestamente, se for da vontade que ele tenha prosperar você, ele vai prosperar você, vai ajudar você a prosperar. E não vai jogar do céu, não, na sua conta lá, o Pix lá, não. Ele vai ajudar você a trabalhar e vai abrir as portas, sim, se for da vontade dele, né? E Jesus cura? Cura, sim. Mas prometer para alguém, um pecador, que você nunca mais terá doença nenhuma, que você não vai ser afligido por doença nenhuma, também é mentira isso aí. Então não é o verdadeiro evangelho. Eu tenho que realmente mostrar para o pecador que terá sim, ele vai ter ajuda agora. Agora, quando ele tiver tribulações, dificuldades, vai ser diferente. Ele não vai estar mais sozinho, como ele estava antes, quando ele estava perdido nos pecados. Mas ele terá alguém ao lado dele ali para ajudá-lo. E esse sabe que é o Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer coisa, meu irmão, fora o verdadeiro evangelho, não vai produzir um discípulo, que é o que o Senhor está pedindo aqui na grande comissão. Ele quer um discípulo, ele não quer só um membro de igreja. A gente tem um texto, né, bem conhecido, que acho que não precisa nem abrir, acho que todos sabem, né, que resume até o que é o evangelho, né? Texto conhecido como que é João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmã Cláudia pediu lá. Irmã Cláudia, novamente. E depois o irmão Aleph, Tiago. Irmão, quando você falou ali que você estava no borracheiro, né, arrumando e estava esperando ali algo mais além do aceite Jesus, eu me lembrei de uma passagem aqui, de uma fala do Calvino, que ele diz assim: Calvino afirma que a semente da religião está em cada homem. Dessa forma, o pensamento reformado sempre entendeu que cada pessoa no mundo tem, em certo sentido, Deus, né? Um conhecimento de Deus, né? Um sentimento. Se você falar para qualquer pessoa sobre Deus, eles vão falar o que é Deus, o que significa, porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem esse conhecimento, mas por conta do pecado, da queda, isso ficou embotado, ficou quebrado, ficou de uma forma. Exatamente. E aí, quando você estava falando, eu me lembrei do Paulo, que foi um apóstolo dos gentios,
E ele era um evangelista. E quando Paulo pregava, ele tinha três situações. Ele apelava para a consciência da pessoa de que existe um Deus, baseado nisso aqui que Calvino fala, que todos nós temos essa percepção que existe um Deus. Então, se você olhar Romanos 1, 2 e 3, ele apela para isso, né? Para a consciência de que existe um Deus. Depois ele levava uma mensagem de despertamento de que somos pecadores, como você falou ainda há pouco. Nós somos pecadores, mas o pecador, ele não tem esse entendimento de que existe esse Deus. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus para convencê-lo do pecado. É como ele diz aqui, se o homem não pode compreender o que é ser um pecador perdido e condenado perante Deus, como pode apreciar a riqueza do Evangelho, né? Então, Paulo trazia essa consciência, olha, você é um pecador, você é inimigo de Deus, a menos que você não se arrependa, você jamais verá Deus e vai morrer no inferno mesmo. Então, às vezes, as pessoas, quando elas vão pregar, elas têm a mania de moldar a palavra à pessoa. Nessas igrejas a gente encontra muito isso, né? Venha para Jesus, que ele vai te perdoar, ele vai te abençoar, vai te dar casa, carro, mansões e Ele tudo tem um mais. grande plano na tua vida. Exatamente. Ele tem realmente um plano maravilhoso na nossa vida. Mas não é esse que Exatamente. o povo, pelo menos a maioria quer, né? Exatamente. Então, essa mensagem é moldada para o ouvinte. É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas, mas vazios da palavra de Deus e do Espírito Santo. E aí, para terminar, Paulo apelava, né, primeiramente, para a consciência de que existe um Deus. Segundo, levava uma mensagem de despertamento de que somos pecadores. E depois ele pregava a reconciliação, porque sem ela, os pecadores estão alienados ao inferno, porque eles não conhecem. Então, essa resposta depende do Espírito, né? E o resultado também, né? Como diz a palavra, eu preguei, Apolo regou, mas quem vai colher é o Espírito Santo. Isso prova que a gente tem dois exemplos lá. Quando Paulo esteve em Atenas, lá em Atos 16, 14, ele pregou para uma multidão, mas apenas Dionísio e Dâmaris foram alcançados. E também a Lídia, ali em Filipos, né? Deus agiu no coração dela, diz o texto. Às vezes a gente se sente frustrado. Quantas vezes você vai para uma praça, coloca-se vários panfletos e ninguém vem? A gente ora para que as pessoas sejam despertadas, mas é o Espírito que age. Então, nós precisamos falar de Deus porque as pessoas têm essa consciência, precisamos trazer para essas pessoas de que despertá-las de que elas são pecadoras. Às vezes a gente tem vergonha de dizer, olha, você é pecador. Todos nós somos pecadores. Se a gente não se arrepender, nós não veremos Deus. Aquela história, né? A gente tem que ter a sabedoria, né? E o cuidado também, né? Não vou chegar também, seu pecador, tu vai pro inferno. Exatamente não. É com amor. Com porque ele com diz aqui, jeitinho, né? ele diz aqui, Tem que ter aquele devemos jeitinho para isso. Devemos evangelizar com compaixão dos perdidos, por obediência ao ID. Deus nos usa para isso, né? Nós temos que ter compaixão, porque a gente estava daquele jeito lá. Eu costumo sempre conversar com o Marco, eu digo, quando a gente vai dormir lá em casa, tem assim umas aparelhagens lá no fundo, aquela música, 1, 2 da manhã, às vezes a gente acorda e ouve ali, eu fico pensando, Senhor, onde nós estaríamos hoje se não fosse a tua misericórdia e graça? Então, nós precisamos ter compaixão dos perdidos, assim como o Senhor teve de nós. E devemos despertá-lo, porque eles sabem que existe um Deus. Devemos confrontá-lo com seu pecado em amor, porque eles não têm esse conhecimento ainda. E devemos ter essa compaixão, porque as pessoas estão aí perdidas. E ainda existem muitos que estão dormindo, mas já foram escolhidos por Deus. Era isso que eu queria complementar. Obrigado, irmão. E assim, né, como a gente vê na própria... Só um minutinho, Tiago. Só um minutinho, Tiago. E assim como a gente vê, né, na própria Bíblia tá, né? A gente vê ali João Batista, qual era a essência da palavra, da pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus,
Nosso Senhor, qual era a essência também? Mesma situação, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ali depois os apóstolos, que aí aguardando a descida do Espírito Santo, que também a descida do Espírito Santo também, ali os apóstolos também foi uma divisão também de águas para eles ali também. A situação dos apóstolos era uma sem o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vem ali, aqueles homens ali, a situação de Pedro ali, primeiro sermão evangelístico dele ali, um homem semi-analfabeto ali, prega e 3.000 almas se convertem ali ao Senhor. Então, é isso, a gente não pode jamais, a gente vê alguns pregadores aí, por aí, que dizem, eu ganhei tantas almas, eu. Não. Eu ganhei essas almas, eu que. Meu irmão, você não ganha nada. Você não ganha. Quem ganha é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu vou sair para evangelizar, que eu já fico preocupado com isso, não, mas a mensagem que eu. Não, estudei bem aqui, fiz toda a exegese, a hermenêutica aqui do texto aqui, fiz um sermão. Esse sermão, se não converter 10 pessoas aqui hoje, rapaz, não. O cara que sai com esse pensamento, ele não entendeu nada do Senhor, não entendeu nada da palavra de Deus. Eu tenho que sair realmente tranquilo, sabendo que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Se o Senhor quiser alcançar aquele homem, aquela mulher, ele vai alcançar. A gente vê isso na situação de Jonas ali. Jonas ali para os ninivitas, ele fez os piores sermões ali, eu acho, que tem acho na Bíblia ali. Ele só falou para eles, olha, cidadãos de Nínive, que era uma cidade lá, em tantos dias o Senhor trará juízo sobre vocês. Só. E fechou e foi embora. E o Senhor converteu ali, se eu não me engano, são 130 mil, parece. Foi metade da cidade ali, se arrependeu e foi aos pés do Senhor. Então eu não posso jamais pensar que isso vai. Claro, eu preciso, se puder me preparar, uma mensagem boa, claro, melhor ainda, né? Prepare-se. Né? Mas eu não posso confiar realmente nisso. Continuando aqui o próximo ponto. A evangelização é transformações de vidas. Meus irmãos, como eu falei anteriormente, a evangelização eficaz, ela vai gerar arrependimento verdadeiro. Ou seja, não é remorso. Não é só hoje, a pessoa vai se arrepender, mas amanhã já esqueceu. Isso é remorso. O nome disso é remorso. Ela vai gerar realmente um arrependimento verdadeiro. Esse arrependimento verdadeiro vai fazer aqui, vai transformar esse homem. Esse homem vai mudar a visão dele de pecado. Ele não vai ter mais a visão que ele tinha anteriormente. E essa mudança, né, vai gerar o que nesse homem? Até a visão dele de tratar com o pecado. A visão dele não vai ser nunca mais a mesma, como ele tratava com o pecado anteriormente. Ele vai ter que ter essa transformação, né? E a gente vê que vai ser outra pessoa, como está ali em 2 Coríntios 5:17, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando você realmente, o evangelismo eficaz, ela vai produzir essa mudança realmente. Que você vai ver, poxa, essa pessoa é outra pessoa, não é a mesma pessoa mais. Essa pessoa é aquele cara que fazia isso e aquilo. Rapaz, é ele mesmo. Você vai ver, vai ser visível a mudança. E as pessoas que estão ao redor também vão ver essa mudança. Vai ser um grande testemunho para o reino de Deus. E a gente pode ver aqui num texto que temos aqui. Eu vou pedir para o irmão Santos, possa ler para nós? Diácono, por favor. Cadê? Desculpa, Tiago. Antes disso, Tiago, tinha alguma coisa para falar, irmão, ainda? Desculpa, eu estou aqui na. Fala privadamente. Mais na frente? Então, passe para o presbítero Santos, por favor, para ele. O texto está em Efésios 4. Está aqui na. Está assim, pode, esqueci, Tiago. Efésios 4, versículo 11 a 16. Vamos ver, uma evangelização eficaz. O que ela vai produzir no homem? Vamos ler atentamente, vamos ouvir e ler também, né, atentamente essa parte.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para Não, profetas. desculpa, irmão. Desculpa. É Efésios 4, só que é 21 a 24. Perdão. Esse é o próximo texto que a gente vai ler. Tudo bem. De 21 a 24, versículo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, meu irmão. Obrigado. Acabamos de ver aí, né? A palavra fala. É outra pessoa. Revestivos do novo homem, que é quem? Cristo. E deixar o antigo. Está lá em Adão. Deixa as coisas passadas, as coisas antigas que você praticava. A evangelização eficaz vai produzir isso, vai produzir uma nova criatura. E aqui no último ponto que ele vai destacar, a evangelização, o discipulado contínuo. Na grande comissão aqui, o Senhor acrescentou isso aqui, né? O fato de ensinar esse novo convertido. A gente tem que transformar essa pessoa num novo discípulo de Cristo. Ensinar o quê? Deixar os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou. A palavra de Deus. Para que essa pessoa possa crescer, né? Na graça e no conhecimento do Senhor. E isso, na verdade, não é o final, tá? Muitos ainda acham que tem essa visão, né? Não, conheci a Cristo, me converti. Pronto, agora eu vou ficar aqui só sentado, sombra e água fresca. Não, não é isso. Isso é só o começo. Isso é só o início da sua caminhada, tá? Como um novo membro do reino de Deus. Que vai gerar o quê? Você aprendendo a cada dia da palavra, você vai sendo aperfeiçoado a cada dia. Até o quê? Até a estatura de Cristo, como vai falar a palavra de Deus. Pedi para o nosso irmão Gabriel, possa ler agora sim, Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Agora sim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém. Obrigado. Como vimos aí, né? Isso vai me ajudar na minha caminhada. Como eu falei para vocês, vamos ter lutas, vamos ter dificuldade. Uma caminhada cristã não é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo, né? Então, assim, a partir do momento que eu começo a aprender a palavra de Deus, que eu me dedico a isso, isso vai me ajudar também no meu crescimento espiritual. E, assim, na contribuição ao reino de Deus, que é o que importa, né? E assim, meus irmãos, concluindo, meus irmãos, aqui essa aula, eu queria que a igreja tivesse esse desejo, né, de evangelizar, né? Tivesse esse amor pelas almas que estão perdidas aí por aí, né? A gente não viesse realmente deixar esse amor amortecido, né? Mas que tivéssemos realmente esse desejo de sair dessas quatro paredes só. Não só evangelizar aqui, como eu falei para vocês. Tem igrejas que realmente têm errado nesse ponto aí. De só investir em programações internas, como eu falei para vocês. É importante trazer um vizinho, alguém para conhecer a igreja? É bom, sim, com certeza. Mas a igreja não pode só se dedicar a investir nessas programações internas. Ela também tem que investir também em missões que possa sair daqui, poder levar a palavra em outras pessoas que não ouviram ainda a palavra de Deus. E como já foi falado aqui, o campo é grande. Como o Senhor vai falar, a seara é grande, né? Mas poucos são os ceifeiros, né? Oremos ao Senhor que possa mandar mais, né? Que possa trazer mais pessoas aqui à nossa igreja, que possa nos ajudar também a poder
cumprir essa grande comissão, né, que o Senhor nos dá. E assim, eu acredito até que uma igreja que não tem esse desejo em evangelizar, não tem outro texto que não possa me lembrar, e é da igreja de Sardes, né, que o Senhor, que tem ali em Apocalipse, né, que vai falar. Tem nomes de que vive, mas está morto. Para mim, uma igreja que não evangeliza, que não tem esse desejo, ela está morta realmente. E para finalizar, eu queria deixar aqui com os irmãos aqui uma frase aqui do grande missionário Hudson Taylor, que foi um missionário inglês, né, que dedicou somente 51 anos da sua vida a pregar o evangelho na China. Num contexto de um país bem fechado o evangelho, ele deixa essa frase para nós aí. Parece que o pastor Elcio, não, mas não é. Não é o pastor Elcio, tá? Deve ser algum primo dele lá na Inglaterra. Lá, né? Ele vai dizer assim: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Ou seja, meus irmãos, a gente não tem essa opção, tá? Não, eu talvez vou. Não tenho talvez. Todos nós temos essa responsabilidade como cristãos, como igreja aqui, em levar a palavra de Deus. A partir do momento que eu deixo de fazer isso, eu estou em desobediência com o Senhor. Que a gente já viu aqui, não é um texto já. A gente leu vários textos aqui que falam sobre essa ordem. Isso aqui eu acho que ninguém vai sair daqui, eu acho, com essa dúvida aqui. Será que não? É ordem do Senhor. Então, a partir do momento que a igreja e os cristãos não têm essa responsabilidade, vocês podem apostar. Vocês estão em desobediência com o Senhor. E eu creio que ninguém aqui quer desobedecer ao Senhor, né? Ao contrário, temos que ser servos obedientes a Cristo. Tá bom? Eu agradeço a Deus, agradeço aos irmãos pela oportunidade. Amém?